Olá, tudo bem? Hoje eu estou gravando um vídeo de revisão do conteúdo de língua portuguesa para a prova do seu concurso. É um vídeo de revisão, é um vídeo rápido, não iremos aprofundar nas questões, nos estudos, é apenas para rememorar as lições que você já estudou anteriormente. Antes de mais nada, eu tenho certeza que você já sabe, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos conteúdos. Vamos começar pelas classes gramaticais. Substantivo. O substantivo é uma classe de palavras variáveis com que se designam ou se nomeiam os seres, pessoas, animais e coisas. O substantivo é a palavra que serve, de modo primário, de núcleo de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto e do agente da passiva. Qualquer palavra de outra classe que desempenhe uma dessas funções equivalerá forçosamente a um substantivo. Em português, o substantivo pode ser flexionado em gênero, número e grau. Adjetivo. Adjetivo é toda a palavra que se refere a um substantivo, indicando-lhe um atributo. Flexionam-se em gênero, número ou grau. Sua função gramatical pode ser comparada com a do advérbio em relação aos verbos, aos adjetivos e a outros advérbios. Numeral. Numeral é uma classe gramatical de palavras que indicam diretamente uma quantidade de elementos ou, indiretamente, por estrutura de ordem. A indicação direta define o numeral cardinal, a indireta define o numeral ordinal. Numerais podem ter valor substantivo ao desempenharem na estrutura frasal que integram o equivalente a um substantivo, bem como valor adjetivo ao desempenharem na estrutura frasal que integram o equivalente a um adjetivo. Numerais são palavras flexíveis ou variáveis e flexionam ou variam em número e em gênero. Pronome. Na linguística, os pronomes são um conjunto fechado de palavras de uma língua que podem substituir, modificar ou retomar substantivos variados ou frases derivadas deles, na formação de sentenças, tratando-se de um tipo particular de proforma. Em geral, os empregos de cada pronome podem depender da natureza gramatical ou semântica do substantivo representado, de sua função gramatical na sentença e das palavras próximas. A associação entre o pronome e a entidade que ele representa é geralmente definida pelo contexto e pode mudar ao longo do discurso. Na língua portuguesa, há algumas dezenas de pronomes, como eu, lhe, que, cujo e isto, que podem substituir substantivos ou frases preposicionais derivadas deles. Pronomes podem, portanto, ter as funções típicas de substantivos, sujeito, objeto e complemento, de adjetivos, modificadores de substantivos, e de advérbios, modificadores de verbos e adjetivos. Pronome oblíquo átono. Pronomes oblíquos átonos ou pronome pessoal oblíquo átono, me, te, se, o, os, a, as, lhe, lhes, nos, vos. São pronomes que indicam pessoas e funcionam nas orações como objeto direto, objeto indireto ou complemento nominal. Pelo fato de serem pronunciados com menos força, são átonos, sendo assim chamados de pronomes oblíquos átonos. Artigo. Dá-se o nome de artigo às palavras que se antepõem aos substantivos, para indicar se esses têm um sentido individual, já determinado pelo discurso ou pelas circunstâncias, chamados definidos, ou se os substantivos não são determinados, chamados indefinidos. Os determinantes artigos indefinidos são uma, uns e umas. Já os determinantes artigos definidos são o, a, os e as. Verbo. Verbo é a classe gramatical de palavra que normalmente tem significado de ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza, e que variam em relação ao tempo. Por exemplo, ele plantou milho em sua fazenda. É uma ação no passado. A professora está satisfeita. É um estado presente. Os verbos são classificados em transitivos, intransitivos, impessoais e de ligação. Advérbio. Advérbio é a classe gramatical das palavras que modificam um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio.
nunca modifica um substantivo. É a palavra invariável que indica as circunstâncias em que ocorre a ação verbal. Apenas os advérbios de intensidade, de lugar e de modo são flexionados, sendo que os demais são todos invariáveis. A única flexão propriamente dita que existe na categoria dos advérbios é a de grau. A norma gramatical portuguesa reconhece 7 grupos de advérbios: de lugar, de tempo, de modo, de negação, de dúvida, de intensidade e de afirmação. Conjunção. Conjunção é uma das classes de palavras definidas pela gramática geral. As conjunções são palavras invariáveis que servem para conectar orações ou dois termos de mesma função sintática, estabelecendo, entre eles, uma relação de dependência ou de simples coordenação. Já as locuções conjuntivas são um conjunto de palavras que exercem a função de conjunção em um enunciado. São exemplos de conjunções. Portanto, logo, pois, como, mas, e, embora, porque, entretanto, nem, quando, ora, que, porém, todavia, quer, contudo, seja, conforme. Interjeição. As interjeições são palavras invariáveis que exprimem estados emocionais ou mais abrangentes, sensações e estados de espírito, ou até mesmo servem como auxiliadoras expressivas para o interlocutor, já que lhe permitem a adoção de um comportamento que pode dispensar estruturas linguísticas mais elaboradas. Por exemplo, ora, ó, socorro, vixe. A interjeição é considerada palavra-frase, caracterizando-se como uma estrutura à parte, não desempenha função sintática. Passamos agora à questão da crase. O termo crase significa fusão, junção. Em português, a crase é o nome que se dá à contração da preposição a com o artigo feminino a ou as, o a dos pronomes aquele, aquela, o a do pronome relativo a qual e as quais, o a do pronome demonstrativo a ou as. Nunca haverá crase no termo a que, mesmo quando puder ser substituído por a qual. Por exemplo, a questão a que me refiro é esta. A questão a qual me refiro é esta. Quando a que é correto? Ouvimos uma voz igual a que o monstro enjaulado soltava. A que, nesse sentido, é igual àquela que. O sinal que indica a fusão, que indica ter havido crase de dois as, é o acento grave. Passamos à análise sintática. Uma frase é um enunciado, falado ou escrito, que apresenta um sentido completo, podendo conter apenas uma ou várias palavras. Oração é todo conjunto linguístico que se estrutura em torno de um verbo ou locução verbal, apresentando opcionalmente o sujeito, mas obrigatoriamente o predicado. Período é uma frase que possui pelo menos uma oração. Existem os seguintes tipos de período: período simples, constituído de uma só oração, um verbo ou locução verbal. Esta oração é, portanto, uma oração absoluta. Período composto, constituído de duas orações, dois verbos ou locuções verbais. Os períodos compostos são formados por coordenação ou por subordinação. E período misto, constituído por três ou mais orações, três ou mais verbos ou locuções verbais, apresentando a mistura da coordenação e da subordinação. Oração principal. A oração principal de uma frase é a parte que contém a informação principal e aquela que se liga a qualquer oração subordinada, ou seja, é completada por uma oração subordinada. Oração principal é aquela que não tem sentido sem o complemento, a oração subordinada. Exemplo: ela pretendia sair assim que acabasse a prova. Ela pretendia sair é a oração principal. Assim que acabasse a prova, a oração subordinada. Oração subordinada. Uma oração subordinada, na gramática, é aquela que exerce uma função sintática em relação a outra oração, chamada oração principal, e que pede complemento, ou é uma oração que tem uma certa dependência de sentido em relação à oração principal. Exemplo: aguardo que você chegue. Na frase, há duas orações: aguardo e
que você chegue. Como a oração que você chegue está completando o sentido do verbo transitivo direto aguardo, portanto, esta oração exerce função sintática de objeto direto, sendo assim uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Dependendo da função sintática que exercem, as orações subordinadas podem ser classificadas em substantivas, adjetivas ou adverbiais. Oração coordenada. A frase, a oração e o período são compostos por coordenação quando têm orações equivalentes, mas sem dependência uma da outra. São sintaticamente independentes. As orações coordenadas podem estar simplesmente justapostas, isto é, colocadas uma ao lado da outra, sem qualquer conectivo que as enlace. Este tipo de oração coordenada chama-se assindética. Exemplos: será uma vida nova. Começará hoje. Não haverá nada para trás. Oração coordenada assindética. A Grécia seduzia-o, mas Roma dominava-o. Oração coordenada sindética. O sujeito é um dos termos essenciais da oração. Geralmente, é responsável por realizar ou sofrer uma ação ou estado. Ele é o termo com o qual o verbo concorda. O predicado é um dos termos essenciais da oração, juntamente com o sujeito. Define-se o predicado como tudo aquilo que se diz ou que se declara sobre o sujeito, ou tudo aquilo que se informa sobre o sujeito, o termo com o qual o verbo concorda. Os complementos verbais ou objetos completam o sentido dos verbos transitivos. Estes complementos podem ligar-se ao verbo através de uma preposição ou sem o auxílio dela. Quando há necessidade de preposição, o complemento verbal é chamado de objeto indireto. Quando ela não é necessária, o complemento verbal é chamado de objeto direto. Complemento nominal é o termo que, acrescentando a outro termo da oração, explica ou esclarece o sentido de um nome. Na voz ativa, o sujeito é agente, ou seja, pratica a ação expressa pelo verbo. Na voz passiva, o sujeito é paciente, ou seja, recebe a ação expressa pelo verbo. O praticante da ação é classificado como agente da passiva. Admitem transposição de voz passiva somente verbo transitivo direto e bitransitivos. Verbo transitivo indireto, impessoal, intransitivo, verbo de ligação ou transitivo direto seguido de objeto direto preposicionado. Não admite. A voz passiva analítica é formada por um verbo auxiliar ser e, eventualmente, outro verbo auxiliar, o particípio de um verbo transitivo, uma preposição e o agente da passiva. A voz passiva pronominal ou sintética é formada por um verbo na terceira pessoa, do singular ou do plural, junto ao pronome pessoal se, como partícula apassivadora ou pronome apassivador, indicando um agente que não costuma vir expresso na voz passiva sintética, indeterminado. Nesse tipo de construção, a partícula se é usada formalmente como pronome oblíquo reflexivo, na função de objeto direto de um verbo transitivo, que naturalmente concorda com o sujeito. Concordância gramatical é a transmissão de características morfológicas de flexão gramatical de um vocábulo principal para outro ou outros. Concordância nominal consiste na adaptação de um nome ao outro, harmonizando-se nas suas flexões com as palavras de que dependem. Já concordância verbal é a flexão do verbo em conformidade ao número e à pessoa do sujeito da oração. Verbos transitivos são aqueles que necessitam de um complemento, podendo ser o complemento acompanhado de uma preposição ou não. Intransitivos são os verbos que não exigem complemento, mas que podem pedir um adjunto adverbial. Todo verbo que possui apenas adjunto adverbial é um verbo intransitivo. Verbo de ligação são os verbos que ligam o predicativo ao sujeito, uma palavra gramatical, relacional, como os conectivos, conjunção e preposição. Por isso, também chamado de verbo relacional. Indo para o fim, o uso dos porquês, muito importante em qualquer prova de concurso. Porquê junto e sem acento? É justificativa, é igual a pois. Lembre-se dessa dica. Juntou, justificou. Porquê junto e com acento.
refere-se ao motivo, sempre é precedido por artigo, por pronome ou numeral. Substitui o como no início da frase. Porque separado e sem acento. É usado para perguntas diretas e indiretas no meio ou no início da frase. Quando pode ser substituído por a razão pela qual ou motivo pela qual. Substitui também para que pelo qual. Por fim, porque separado e com acento, usado em perguntas no final da frase e também em final de frase ou oração. Espero mesmo que esse vídeo possa te ajudar de qualquer maneira. Ficou com alguma dúvida? Deixa nos comentários. Deixe também nos comentários suas críticas, elogios e sugestões para os próximos vídeos aqui do canal. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe à vontade. Não se esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Eu desejo a você sucesso e prosperidade na sua jornada. Um forte abraço e até o próximo vídeo.